Veja, goes right back to its original owner, and that was God. vai diretamente de volta ao seu proprietário original. E esse era Deus, The Creator who made it. o Criador, quem o fez. And He holds it. E Ele o segura. And there's a price. E há um preço. And that's redemption. E este é a redenção. There's some price for redemption, and there was nobody could do it. Há um determinado preço para a redenção, e ali não havia ninguém que pudesse pagá-lo. So He said, made His laws, His own laws of a kinsman redeemer. Então, ele disse, fez suas leis, suas próprias leis de um parente redentor. Then they could find nobody. Every man was born of sex. Então, eles não puderam encontrar ninguém. Todo homem nasceu do sexo. Born after sexual desire is in the original sin. Nasceu segundo o desejo sexual. Ele estava sob o pecado original. Satan and Eve. Satanás e Eva. So he could not do it. There's nothing in him, no holy pope, priest, doctor, divinity, whoever he might be. Então, ele não poderia fazê-lo. Não havia nada nele. Nenhum santo papa, sacerdote, doutor em divindade, ou seja o que for que pudesse ser. He was nobody worthy. Não havia ninguém digno. And he couldn't be an angel because he had to be a kinsman. He had to be a man. E ele não podia ser um anjo, porque tinha que ser um parente. Ele tinha que ser um homem. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João, capítulo 1, do verso 1 ao 3º e o 10º. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Verso 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Grande Criador, só o Senhor pode abrir a mente de cada um para conceber a palavra, a revelação, principalmente o Senhor, assim como o Senhor é. Pedimos que manifesta-te a nós nesta luz que o mundo não pode conhecer, mas os eleitos conhecem, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bom, vamos continuar ainda pensando mais um pouco sobre a deidade, comentando sobre isto, que é uma ajuda também para cada crente.
não se pode desprezar, porque é uma coisa principal. A deidade, Jesus é o Criador. Tem hora que queremos ouvir grandes mistérios. E o profeta diz que o grande mistério foi Deus feito carne. Para você conhecer Deus, ele tinha que ter um corpo, uma carne. Ele podia ser visto por anjos através do Logos, mas para ser visto pelo homem, ele tinha que ser homem. Por isso o parente é redentor, e o redentor é um parente. Você tem um parente, um igual, corpo igual ao seu mesmo, para poder te redimir. Alguns parágrafos do irmão Branham eu até queria evitar citar o nome de bons pregadores, que eu creio que o que falta é só cada um falar como o irmão Branham falou. O irmão Branham falou, você não tem que explicar. O irmão Branham já explicou. Eu não preciso explicar o que o irmão Branham falou. Ele foi profeta e ele já explicou. Ele não deixou nada para trás e nem tão pouco sobre a deidade que ele não sabia explicar, que precisa eu explicar, e muito menos um teólogo explicar. Deus, cumprindo sua palavra, interpreta a si mesmo, diz o profeta. Então, a interpretação da palavra é uma manifestação, é uma revelação do que estava escondido. Então, Deus que é escondido, é Espírito, é uma coluna de fogo, é o Logos, é uma teofania, agora foi conhecido num homem chamado Jesus. A deidade de Jesus Cristo, 84. Irmão, quando a deidade de Deus, pelo Espírito Santo, entra no coração humano, ele faz sair tudo o que Cristo não criou. Você sabe que é a verdade. Então você, para dizer que tem Cristo no coração, já tem que ter saído do coração tudo que Cristo não criou. Ele só fez boas coisas. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Agora, tudo que é mal, então não pode estar. Por isso não pode ter rancor no meu coração contra quem quer que seja. Não pode ter, porque se Deus está no meu coração, a deidade está ali, então essa deidade joga fora tudo o que Cristo não criou. E só deixa ali dentro o que Cristo criou. Boas coisas, a boa natureza, porque a gente tem que ser mudado, tem que ser convertido. A nossa natureza tem que ser convertida à natureza de Cristo. Então, quando nós somos convertidos, tudo muda. E a conversão é dar meia volta. Tem gente que diz que é convertido, mas só vai andando. Ele não vira a esquina. E o profeta diz que tem que virar a esquina. Isso é uma conversão. Você faz uma conversão à direita ali. Se você for reto, não adianta nada. Você tem que fazer aquela conversão, virar, dobrar a esquina. Certo? Então, a conversão do ser humano é uma dobra de esquina. Mudou a natureza. Antes falava com você, sacava a espada e cortava a orelha do outro. Agora, fala com você, te leva para a prisão. Será que nós já fomos convertidos que nem Pedro? E você pensa que Pedro era boa coisa antes? É muito pior que vocês. Eu não falo nem eu, porque eu não sou de briga. Mas algum irmão que já deu umas brigas, já deu uns murros,
eles acham que são alguma coisa. Pedro é muito mais valente que vocês. Muito mais valente. Mas o dia que Pedro converteu, a coisa mudou. Aí pegaram Pedro, levaram, prenderam, e ele dormiu. Isto é ser convertido. A gente tem que aprender. Eu tenho que fazer uma curva, dar uma meia volta na minha natureza. Porque na natureza que eu vim do meu pai, eu podia até dar paulada nos outros, que meu pai ficava preparado com pau ali para dar nos outros. Com a natureza do meu pai, eu podia fazer, diz ele, né? Mas ele passou o canivete no pescoço do homem e disse que mordeu. Que dente que cortava, hein? Entende? Então, se eu for manifestar a natureza do meu pai, eu faria tudo isso. Pior ainda. E você sabe de onde você veio. Mas se você vai manifestar agora a nova natureza, você foi mudada, foi mudado. Tudo muda mesmo, mas tudo muda. Eles vão te levar, disse Jesus, para o lugar que você não quer ir. Mas eles vão te levar. E vão te levar porque você é ovelha. Converteu a ovelha. Você sabe muito bem que não tem jeito de você mudar um porco a uma ovelha. Mas nós, diz o profeta, éramos um cardo, um espinho, como gentios. E ele nos mudou a trigo. A mudança é muito grande. Isso foi uma conversão que só Deus pode fazer. Então, aí eu sei, eu tenho a deidade em mim. Se eu tenho a deidade, Ele faz sair tudo que Cristo não criou. Aí você caminha como a deidade. A deidade foi levada ao Calvário e não abriu a sua boca. Como ovelha muda perante seus tosqueadores, Ele não abriu a sua boca. Tinha razões? Tinha, mas Ele não abriu a sua boca. Ele provou que Ele era ovelha. E nós temos que provar que somos ovelha. Agora, eu posso entrar mais forte? A gente tem que provar em casa que é ovelha. É mais difícil provar em casa que é ovelha. Em casa a gente dá mais sintoma de bode do que de ovelha. Provar que é ovelha. Mudei. Lá no trabalho, com o patrão, com a patroa, na rua, no supermercado. Quando os outros vêm contra nós, mostrar para eles que nós mudamos. Há uma outra natureza. Deus entrou em cena, a deidade habita no seu coração e tudo que Cristo não criou foi para fora. O 96, a deidade de Jesus Cristo, estou falando sobre isso, não seria muitas coisas contraditórias se houvesse um consenso de ver o Pai no Filho. Só não há como ver o Pai no Filho para quem quer ver duas pessoas. Como eu já disse para vocês, aqueles que creem que o Pai tem 50% e o Filho também tem 50%. E que aí ele podia pedir 10 legiões de anjos, ou 12 legiões de anjos, porque ele tinha 50% de Deus. E se for entender, simplesmente é unir o Espírito na carne. A carne não pode fazer nada, a carne só morre. Mas o Espírito também não pode verter sangue, depende da carne para verter sangue. Isso forma um corpo, e esse é o corpo de Deus. O corpo do Filho é o corpo de Deus. 96, a deidade de Jesus Cristo. Porém, olhem, amigos, a hora tem chegado e é agora que, quando o grande drama de Deus está montado aqui perante nós. O Filho de Deus, que esteve no berço, está no coração agora. Agora ele mudou. O Filho de Deus,
que estava no berço. Mas ele pode estar no coração? Para estar no coração, ele tem que ser espírito. Ele tem que ter voltado ao Pai, que é voltado à condição de origem. Ele está no coração agora. Ele é a deidade de Deus. Ele está mostrando, claro, o Filho de Deus, que esteve no berço, está no coração agora. Ele é a deidade de Deus. Porque é o único lugar que você pode ver Deus é no Filho. Ele é Deus, o Criador. Irmão Branham está tratando, eu não tenho que explicar. Essa deidade, esse que esteve no berço, está no coração agora. Já pôs tudo que ele não criou para fora. Agora ele está vivendo no seu coração. Ele é a deidade de Deus. Mas Jesus não era a deidade, ele é a deidade de Deus, diz William Branham. Ele é Deus, o Criador. Irmão Branham estava falando exatamente do Filho de Deus, que estava no berço. Também não tem dois criadores, só tem um Criador. O mesmo Deus, que no princípio era o Verbo, a palavra, agora se fez carne e habitou entre nós. O único Deus, você olha e vê, ele é o Criador. Irmão Branham une todos esses versículos aqui que eu vou chegar lá. Ele disse, todas as coisas foram feitas por ele. Ele estava no mundo. Aí vem, quem é que estava no mundo? O Filho ou o Pai? Se são dois. Quem estava no mundo? O mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então aquela palavra, aquele verbo, o mundo não conheceu, estava no mundo. Quando o verbo estava no mundo, a palavra estava no mundo, estava encarnada. Aquela palavra chamava Jesus. Estava no mundo. Assim como a minha palavra está em mim, a palavra de Deus estava em Deus. Só que esta palavra veio manifestar, e a minha palavra manifesta quando eu a falo. Manifestei um pensamento através de uma palavra falada. Aí eu manifesto um pensamento, um atributo meu. Você faz a mesma coisa. Agora, ele estava no mundo, Cristo. E o mundo foi feito por ele. Agora, a gente sabe que nenhum homem pode fazer o mundo. É Deus. É Deus quem criou o mundo. Não é o homem Jesus que morreu, que criou o mundo. Se o Pai não estivesse nele, a Bíblia não podia nem dizer isso. Então, esta é a unidade. Não é uma unicidade, é uma unidade do Pai mais o Filho, para formar a única pessoa da divindade. Então, não é difícil ver isso. É difícil você encontrar pessoas dizendo, o Filho é um e o Pai é outro. Mas é fácil você encontrar o William Branham dizendo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Quer dizer, é fácil para você ver. É fácil para você distinguir a carne do Espírito. A carne não pode fazer nada. Por isso Jesus diz, o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Mas tudo que vê o Pai fazer, ele faz igualmente. Por quê? O Filho faz porque o Pai tem que usar o Filho naquela hora. Tem que usar o corpo dele, a boca dele, aqui na terra. Agora, não se pode crer que no Velho Testamento Deus tinha uma boca e no Novo Testamento Deus tem outra boca. Não se pode crer que no Velho Testamento Deus tem a boca do Pai e no Novo Testamento Deus tem a boca de um filho. É a mesma boca. É o mesmo Deus. Ali ele é espírito,
Ali ele é um logos, ele é uma coluna de fogo. Agora aqui ele é um homem. Como coluna de fogo ele não pode salvar, porque tem que verter sangue. Então ele tinha que converter de coluna de fogo a homem, para poder verter sangue para nos salvar. Vocês estão aprendendo que existe um Deus, mas todo mundo prega que há um Deus só. Os trinitarianos dizem que são três, mas são um. Três são um, irmão. Quer dizer, não existe uma matemática desse jeito. Três são um. Três é três. Agora outra matemática. Dois são um. Também não existe. Porque dois são um, seria marido e mulher. Aí é a matemática da Bíblia. Dois são um. Mas você sabe que são duas pessoas distintas. E eles têm que caminhar os dois num rumo só. Porque o marido caminha para um lado, a mulher para o outro. Esse lar está dividido. Isto é, o marido pensa uma coisa, a mulher pensa outra. Esse lar está dividido. Então tem que estar pensando igual, porque são duas pessoas formando um lar. Mas nós aprendemos que com Deus não é assim. Já aprendemos isso. Ele não é, o irmão Branco diz, não é como eu e minha esposa. Ele falou com a mulher da ciência cristã. Ele diz, não é assim. Você está me vendo? Sim. Você está vendo minha esposa? Não. Então essa não é a unidade de Deus. Não é como eu e minha esposa. Pai e filho não é como eu e minha esposa. Porque quando você vê o filho, você vê o pai. Então, que tipo de unidade é essa? É a unidade do Espírito num corpo, gente. É o invisível no visível. O imortal no mortal. E aquele mortal é o corpo do imortal. Não pode ser outro, porque senão a gente seria salvo por um. E logo, ó, Deus é meu Salvador. É o Pai, mas foi Jesus, o Filho, que morreu para me salvar. Se fosse outro... Agora, sempre as explicações que dão é que é Jesus e Jesus, Jesus Pai, Jesus Filho. Aí seria dois nomes. E a gente sabe que tudo, Pai, Filho e Espírito Santo, formou um nome, Senhor Jesus Cristo. Bom, não precisava nem falar muito sobre isso, mas como o tempo que nós vivemos, nós temos que pensar nisso, porque os que diz que há uma dualidade em Deus, os trovões não diz que foram revelados, o Cordeiro não saiu do trono, também não tem um novo nome, mas diz que a deidade é uma dualidade. Então, você que tem a luz, você tem que saber fazer esta unidade do Espírito e da carne, como você e Deus. Deus é Espírito e você é a carne que abriga. Deus é Espírito, o Filho era a carne que abrigava o Pai. Lá era a criação e uma geração pelo Espírito Santo. Aqui eu nasci de novo, você nasceu de novo, para que o Espírito Santo possa vir e você ser a habitação. Tu és meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Quem tem o prazer de habitar. Deus só pode ter prazer de habitar, a deidade só pode habitar onde tudo que Cristo não criou já saiu. Laodiceia, parágrafo 68, conhecido também de vocês. É bom eu ler o versículo também, que dá mais luz ao assunto, enquanto nós estamos estudando a Bíblia e a mensagem do profeta. Não tem nenhuma valia minha pregação se não ligar mensagem e Bíblia.
E tudo que o irmão Brana falou tem que se dar parágrafos. Os grandes estudiosos não gostam de fazer isso porque isso tira um pouco da personalidade deles, da popularidade deles. Então não pode dizer o que alguém disse, mostrando onde que alguém disse. Mas que tem que fazer, tem. Este é o dever de cada um de nós. Porque o que nós pregamos não é nosso, é de Pedro, é de Paulo, do Espírito Santo, é de irmão Brana. Então nós temos que dizer de quem que é que recebemos. 3,14 de Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Outra vez, chegamos a este ponto onde as pessoas creem que Jesus é o princípio e faz de Jesus menor que Deus. O irmão Brana diz que esse pensamento está errado. Então tem que se averiguar essas coisas na mensagem. 68, Laodiceia. A irmã Brana está falando sobre o princípio da criação de Deus. Isto é o que o Senhor Jesus diz que Ele é. Porém, estas palavras não significam exatamente como elas soam para nós. Qual é uma explicação? Como é que essas palavras soam para nós? O princípio da criação de Deus. Então deixa eu te falar, como é que elas soam para nós? É que, no princípio, Deus fez Jesus. Ela soa assim, o princípio da criação de Deus, certo? Elas soam para nós assim, que Deus fez Jesus e depois Jesus fez as outras coisas. Então escuta o que o irmão Brana mostra. Ele diz, isso é o que o Senhor Jesus diz que Ele é. Porém, estas palavras não significam exatamente como elas soam para nós. Tomando-as assim como soam, tem feito com que algumas pessoas, entre aspas, na realidade multidões de pessoas, fecha aspas, tenham a ideia que Jesus foi a primeira criação de Deus, fazendo-o menor que a deidade. Então, ele está mostrando aqui, conforme as pessoas pensam, os teólogos pensam, é que Jesus foi aquela primeira criação de Deus, então ele é menor que a deidade, ele é um filho apenas, é menor que a deidade. Logo, esta primeira criação criou todo o resto do universo e tudo que este contém, mas isto não é certo. Amém? Está dando para entender? As pessoas pensam que é assim, Deus criou o Filho criou os céus, a terra, porque no princípio, e aquele princípio, então era o Filho criando, o Logos, a palavra, criando, mas eles colocam como se Deus tivesse criado o Filho primeiro, e depois o Filho criando outras coisas. Logo, o irmão Brana fala tão claro, na verdade, do Filho, que ele diz que ele podia ver o Filho brincando na porta da casa do Pai. Aí você pega um parágrafo desse, você diz, então, são dois mesmo. Eu posso ver o Filho brincando na porta da casa do Pai. Logo, irmão Brana vem no parágrafo 10 da mesma mensagem, perguntas e respostas sobre Gênesis, ele diz, a primeira criação de Deus foi Ele mesmo. Deus criando Ele mesmo. Como? Se Deus é criador, como criar a si mesmo? É criar o corpo no qual seria sacrificado, criando a si mesmo. Isso foi na mente de Deus. Isso ele começou como? Não como a carne, mas com o Logos, a pequena luz branca que saiu de Deus, para poder mostrar o que Deus é. É isto que é simples, Deus fazendo a si mesmo, Deus criando a si mesmo. Eu só creio porque o irmão Brana falou, porque se o outro falar, eu não creio. Por isso, se alguém vem e diz, são dois, não tem jeito de eu crer, porque o irmão Brana diz, são um. Não tem jeito de eu crer. Os pentecostais vieram dizer, são três. A gente leu a mensagem do irmão Brana, é um só. Pai, Filho e Espírito Santo. O irmão Brana ainda diz assim, são simplesmente atributos de uma e a única pessoa da divindade. São atributos.
Quer dizer, vem e faz o trabalho de pai, criando, filho, salvando, Espírito Santo iluminando. É um Deus só fazendo tudo. Ele não precisa de secretária. Tem hora que nós queremos colocar Deus, tem um secretário tomando conta ali, tem um anjo tomando conta lá, e porque Deus não dá conta, tem muita coisa. Deus não é isso não. Deus vê tudo, Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele sabe todas as coisas. Não precisa de secretário. Ele precisava de um corpo, então. A primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Eu sei que vou criar um homem, fazer um homem, e esse homem vai pecar. E eu vou precisar salvar esse homem. A primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é criar a mim mesmo. Uma pequena luz branca, até que chegue lá. Aí vem o homem cai, e Deus vem através das eras, mesmo do Velho Testamento, Deus vem trabalhando através dos profetas, manifestando através de teofanias, manifestando através da coluna de nuvem durante o dia, fogo à noite, até que aquilo se converteu em Jesus Cristo. Agora, aqui está o corpo, aqui está a pessoa, aqui está o que Deus pensou, aqui está o princípio da criação de Deus. Irmão Brenda diz, é desta nova criação. Ele foi o primeiro desta nova criação que veio do Espírito Santo, gerado do Espírito Santo. Por isso, cada crente depois é a sequência desta nova criação. Ele é o princípio e nós viemos depois. Mas essa criação nossa não é a geração que nós tivemos de nosso pai e de nossa mãe. Aquilo é sexo, aquilo é carne, aquilo morre, aquilo acaba. É nascer de novo. O nosso novo nascimento é para provar para nós que Deus lá atrás veio acima da vida sexual. Ele veio por obra e graça do Espírito, porque hoje também você não pode continuar só num nascimento, só no primeiro nascimento, carne e sangue. Você tem que nascer de novo, e esse nascer de novo é nascer dele. Então você é a sequência do princípio da criação de Deus. Amém? Glória a Deus. Logo, ele está esclarecendo aqui que as pessoas creem errado, que aquela criação depois criou o resto do universo, aí faz de Jesus menor que a deidade. Você sabe que isso não combina com o resto da Bíblia. As palavras são: Ele é o originador ou autor da criação de Deus. Ele é originador, autor da criação de Deus. Agora, sabemos já por certo que Jesus é Deus, Deus mesmo. Ele é o Criador. Eu sei quando aplica isto, aí o irmão Brana leva nós para São João 1,3. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Irmão Brana leva nós para Gênesis 1, verso 1. Ele é o único de quem é dito em Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o único. Só que aqui ele estava em carne. Aquele Deus que criou os céus e a terra, que é Espírito, que era coluna de fogo, agora ele estava em carne. Ele não mandou um filho, já aprendemos isso. Parece que fica até demais repetir essas coisas. Mas isto é segurança para vós, diz o apóstolo São Paulo, que vocês vão encontrar depois pessoas combatendo, e vocês têm que ter como mostrar o que o irmão Brana disse. Também é dito em Êxodo 20, verso 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Agora o Senhor fez, quando nasceu, porque hoje nasceu na cidade de Davi, quem? Cristo o Senhor. Deus agora veio na forma de homem. Deus, coluna de fogo, logos, teofania, agora é um homem. Agora pode ser visto. Moisés podia ver só as costas de um homem passando na fenda da rocha, mas os discípulos viram Deus. Moisés não podia tocar, Moisés não podia ver sua face,
Homem nenhum poderia ver sua face, senão morreria. Os discípulos viram a face dele. Ninguém podia tocar no monte, quando Deus estava sobre o monte, dando para Moisés as tábuas da lei. Ninguém podia. Se um animal tocasse no monte, tinha que matar aquele animal. Ninguém podia tocar no monte. Agora, aquele que estava sobre o monte, estava ali com os discípulos. Capítulo 1 de Apocalipse, ele diz: tocamos na palavra da vida. Ele estava ali e nós tocamos na palavra da vida. O que lá atrás não podia tocar no monte que ele estava, mas agora ele estava num monte de terra. O homem é um monte de pó. Deus se fez a si mesmo desta forma, um pó. Só que ele veio por obra e graça do Espírito Santo, acima do homem mortal, que morre e depois não pode levantar, senão no último dia. Ele deu a vida e diz: eu sou aquele que posso dar a vida e reavê-la. Ele deu no Calvário, tomou a vida na ressurreição outra vez. Ele podia fazer, porque é Deus morrendo numa carne. Amém. Bom, eu não tenho dificuldade de ver a deidade, como o irmão Brana pregou assim, sem precisar explicar. Agora você pega um teólogo, ele vai dar aqui, ó. Mas está dizendo aqui no princípio era a palavra, mas não é do jeito que você vê, é assim, não, é do jeito que você vê, é do jeito que está escrito. Os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Agora é 22 de dezembro de 63, vamos ler essa daqui também. 59. Agora, por esta razão, Deus criou Ele mesmo um corpo. Ele era o Criador e criou sua própria criação. Deus criando um corpo para Ele mesmo habitar. Era Deus criando, porque a mulher simplesmente é uma incubadora. A semente que estava dentro de Maria era de Deus. Não era de Maria, não era de José. O óvulo não era de Maria. Não era a semente de José. Era a semente de Deus. Deus criou tudo no ventre de Maria. Isso aí é a mensagem do irmão Brana. Ele pregou a mensagem unidade de Deus, esclarecendo sobre isto. E por essa criação, Ele podia salvar aqueles que ficaram perdidos em sua criação. Você, que é você e eu, criaturas do tempo, através da criação. Ele criou um corpo para poder morrer, para verter sangue, para salvar nós, você e eu, que somos criação sua, criaturas do tempo. Deus saiu da eternidade, entrou no tempo para morrer. Para quê? Para salvar as criaturas do tempo. Deste tempo. Ele sai da eternidade, entra no tempo, sai do tempo, volta para a eternidade. Através da cruz, através da sepultura, através da ressurreição, ele saiu do tempo e foi para a eternidade. Volta para o Pai. Ele sai do tempo e volta para o eterno. Amém? O parágrafo 60. Os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Suas palavras mostraram exatamente isto. Suas obras provaram que ele nada menos era que o Criador. Estou apenas lendo coisas que o irmão Brana diz que Jesus era o Criador. Agora, eu sei, se alguém disser, mas o Filho não pode ser Criador. O irmão Brana está dizendo Jesus. E ali, a palavra Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma pessoa só. Só que aqui é um corpo, é uma carne, é o mortal. Deus está criando no mortal. Se você não vê isso, você não veria Deus criando no mortal chamado William Branham. Você não poderia
veres Deus criando no mortal. Eu vi, mas ele disse que é isso aqui, sabe? Estas coisas eu vi também. Eu não quero ficar citando das mensagens, mas é exatamente quem disse que Jesus tem o direito, porque tem 50%. Entende? Em outras palavras, Deus que é Espírito Santo, aquele Santo, Espírito Santo, Santo Deus, desceu e criou o Criador, Ele mesmo. Escuta, isso daqui não é o William Branham, não. Isso que o irmão lhe veio. Então Jesus não é o Criador, porém Ele cria por Jesus. Jesus não é o Criador. Então, a separação do corpo e do espírito, isso daí nós sabemos muito bem. Não é o corpo quem cria. Mas ali estava Ele dizendo para os discípulos: sem mim nada podeis fazer, porque Ele também sabia, eu só faço o que o Pai me ordena fazer. O Pai está nele. Isso forma unidade. Mas o que está dizendo aqui neste livro, está dizendo que Jesus não é o Criador. Tem uma palavra mais forte que eles dizem também no livro, o irmão Rogério leu e depois nós perdemos isto. Quem crê que Jesus é o Criador, eles falam, tem uma palavra forte. E quem diz que Jesus é o Criador, foi quem? Sabemos já por certo que Jesus é Deus, Deus mesmo, Ele é o Criador. O William Branham que diz, qualquer coisa que falar contra, não está falando contra mim, está falando contra o William Branham, que também eles dizem que crê. Eu não tenho uma coisa aqui que eu vou falar contra o irmão Branham. Se o irmão Branham mostra um ser dual, eu creio também que Jesus é um ser dual, que é pai e filho. É um ser dual, não dois seres. Se o irmão Branham diz que Deus não é como o seu dedo, eu também creio. Porque Ele não é Pai, Filho e Espírito Santo assim. Três gomos. Ele veio e manifestou. São três manifestações distintas deste Deus. Que não faz dele três, mas que faz um do mesmo jeito. De toda forma, Ele é um, não é como o seu dedo, mas Ele é um, Ele não é dois. É simples para poder ver a unidade, como o irmão Branham pregou. Não terás outros deuses diante de mim. Se vem o irmão Branham e diz que aquele que estava morrendo ali é o que criou, Ele é o Criador. O irmão Branham vai dizer mais coisas. Olha, esse próximo parágrafo que eu vou ler, o 61. Os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Ele tomou um peixe e partiu aquele peixe. Quem foi? O Filho. Jesus. Tomou o peixe e partiu o peixe. Agora, nós imaginamos que Ele criou aquele peixe no começo. Ele criou aquele pão no começo. Porém, Ele tomou aquele peixe, o partiu. Ele tinha sido um peixe vivo, e então estava cozido ou frito, ou seja o que for, Ele o partiu. E que quer que ele fosse cozido ou frito, Ele cresceu novamente, no mesmo minuto que Ele o partiu. Porque era 5 pães e 2 peixinhos, Ele partiu e ele cresceu. Porque Ele partiu e o peixe não acabava, Ele partiu e o pão não acabava. Ele cresceu. Ele foi o criador daquele peixe, Ele foi o criador daquele pão, daquele trigo no princípio. Ele está pegando a sua própria criação, partindo. Agora, Deus estava no Filho fazendo isso. Ele estava num corpo de carne, que foi desprezado, que não foi tido como Deus. Tu fazes a ti mesmo Deus. Tu sendo homem, te faz a ti mesmo Deus. Me parece que é São João 10, que eles conversaram depois do verso 30 e disseram para Jesus: nós cremos, o que o Senhor faz tudo bem,
mas tu estás fazendo, sendo um homem, te faz a ti mesmo Deus. O irmão Branham vem e diz, ele era Deus ou o maior enganador que o mundo já teve? Agora, você pensa que os dualistas não citam o mesmo parágrafo? Citam a mesma coisa. Eles citam o mesmo parágrafo. Aquilo mostrou que ele não era nada menos do que Jeová. Jesus partindo do pão. Ele não era nada menos que Jeová. Ali não estava 50%. Ô pai, eu vou usar dos 50% que eu tenho do senhor aí. O senhor já viu, vou partir o pão aqui. 50%, não. Ele era Jeová em carne. Deus estava numa carne. Isso é unidade. Você não pode fazer um Deus à parte de Jesus Cristo e deixar só Jesus como filho. Porque Deus estava no Filho. Para poder morrer, Deus não podia morrer porque ele é Espírito. Tinha que estar no Filho. E é por isso que o irmão Branham diz, Deus morreu. Porque ele estava em carne. Aquilo mostrou que ele não era nada menos do que Jeová. E ele foi o Criador que pôde fazer sua própria criação. E pela sua criação expressou o que ele era. Aleluia! Ele é o Criador que pôde fazer sua própria criação. Ele pega o peixe, ele pega o pão, que já tinha criado. Agora ele pega e aumenta aquilo. Ele é o Criador. Deus tinha que fazer através do homem. Tudo que Deus faz na terra é através do homem. Isso foi proposto por ele mesmo. Aquilo provou que ele era o que era. Ele era divindade. Agora, tudo que se fala divindade, ele diz, você não pode aplicar o Filho. Você não pode aplicar o Filho, o Pai está no Filho. Sendo a divindade no Filho. O Pai está expressando a divindade no Filho, no corpo, que se vê, que se apalpa, que não podia expressar apenas como uma coluna de fogo, um logos. Ele tinha que expressar em carne para poder ser visto, tocado. Aquilo provou que ele era o que era, divindade. Assim, o outro se tornava para ele no oferecimento de seu nascimento. Ele era a deidade feito carne. Quer dizer, Deus feito carne chamou Jesus. É simples. Outras coisas que são muito boas. Perguntas e respostas. Número 3, parágrafo 110. Aquilo, eu já preguei sobre isso. Agora recordem, nós não somos a palavra, mas nós somos a palavra. Isso daqui atrapalha a mente de muita gente. Somos ou não somos? De um lado não somos. Na carne nós não somos a palavra. Tu de fora não somos a palavra. De dentro somos a palavra. É isso que o irmão Branham explica. Agora sobre Jesus. Você compreendeu isso? Jesus não era Deus, mas ele era Deus. Ele era um homem, ainda ele era Deus. Ele não era Deus que era carne, mortal, teve princípio, teve fim. Aí ele não era Deus. Ele era Deus, porque Deus estava nele, dando a vida através dele. Homem por fora e Deus por dentro. Ele podia chorar e ainda podia ressuscitar um morto. Ele podia chorar por um homem que estava morto e ressuscitá-lo outra vez. Ele era Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Manassés. Ele era Jeová completamente, não 50%. Porque ele está falando aqui do homem, de Jesus. Era e não era. Mas logo ele vem mostrar, ele era Jeová completamente, porque Jeová estava em carne. Ele era Jeová e ainda assim ele era um homem. Irmãos, eu creio do jeito que o irmão Branham ensina. Eu tenho que tomar a coisa do jeito que o irmão Branham ensina.
Irmão Branham não ensina dois. Nem para deixar nossa mente vacilar pensando que é dois. Ele já mostra os dois lados. Ele não era Deus, mas ele era Deus. Quando fala ele não era Deus, você diz, meu Deus do céu. Mas ele era Deus. Ai, Jesus, descansei. Por quê? É só ver. Eu não sou Deus, mas eu sou Deus. Essa foi pior. Quando a deidade entra no coração do homem, lança fora daquele coração tudo que Deus não criou, tudo que Cristo não criou. Então, quando a deidade está no coração do homem, vamos dizer, não sou Deus, sou carne, pecador, mas sou Deus, a deidade está no meu coração. É isso. Agora isso é fácil, porque é uma unidade. É uma unidade. É o Espírito, o Jeová, o Criador, agora também no meu corpo. Deus veio em carne para mostrar para nós que depois ele queria continuar vivendo através da carne. Mas não seria a carne de qualquer homem. Seria uma carne limpa, seria uma carne que não aceitasse dentro nada daquilo que era errado. Porque colocava tudo fora o que Deus não criou. O tempo vai esgotando, né? Pode não dar, eu vou falar pouco aqui, mas creio que vai dar tempo apenas para essa mensagem. Deixa eu continuar lendo aqui. Ele podia chorar, ele podia ressuscitar um morto, ele podia chorar. Bom, ele possuía a terra. Ele fez a terra. Então ele é o Criador. Vocês estão entendendo? Era Deus e não era Deus. Era Criador e não era Criador. Ele era o Criador porque ele era Deus, Espírito num corpo. Ele não era Criador porque o homem, Jesus, nada podia fazer de si mesmo. Mas a Bíblia diz que ele era o Criador. São João 1,3 diz que ele era o Criador. Escuta, e não tinha nenhum lugar para reclinar sua cabeça. Quem é que não tinha nenhum lugar para reclinar a cabeça? Não era o Filho? Não era Jesus? Não tinha nenhum lugar. Ele disse, os pássaros que eu fiz têm seus ninhos. E eu não tenho lugar para reclinar minha cabeça. As raposas que eu criei têm seus covis no chão. E eu nem mesmo tenho um para ser enterrado. Nem sepulcro ele tinha. As raposas têm, elas se escondem lá no chão, no seu covil, mas eu não tenho nem um túmulo. E eu sou o Criador. E depois a gente não é nada, quer ser tudo. A gente tem que entender que não é nada, a gente tem que entender. Você tem que entender que você não é nada diferente de uma prostituta, de um ladrão. Você não é nada diferente. Tudo que você é, todo o seu sistema cardíaco, nervoso, físico, tudo está formado igual o corpo deles também. Tudo é igual. A única diferença, sou igual a eles e não sou igual a eles. Então eu sendo igual a eles, eu tenho um corpo igual deles. Sujeito a doença, sujeito à morte, a infecções. Mas não sou igual a eles. Qual lado? Lá de dentro, mas lá de fora somos todos iguais. Então, quando nós tratamos com o ser humano, devemos tratar com o ser humano do jeito que ele é. Ah, mas ele não crê igual eu. Não importa, ele é um ser humano. Se ele não crê igual eu tenho que tratá-lo como um ser humano. Isso é certo. Ele teve que usar uma sepultura emprestada para ser enterrado. Almas que estão em prisão agora, 123. Jesus afirmava que ele não podia fazer nada até que o Pai lhe mostrasse. E o Pai é o Espírito Santo. Vai guardando isso aqui. Nós compreendemos isso. É somente um ofício de Deus. Se não for, então qual deles é o Pai de Jesus Cristo? Se não for só um ofício. Jesus disse que Deus era seu Pai. A Bíblia diz que o Espírito Santo era seu Pai. Olha, é só um profeta para achar isso mesmo. Jesus disse que Deus era o Pai dele. A Bíblia diz que o Espírito Santo era seu Pai. Agora, você não pode fazê-lo um filho ilegítimo.
Ele não tem dois pais. Porque o ilegítimo é aquele que não sabe nem qual é o seu pai. Mas quando você vê o Pai e o Espírito Santo é a mesma pessoa, está numa carne agora, está num corpo. Aquele Pai e Espírito Santo são, ele está dizendo aqui, simplesmente ofícios, manifestações de Deus. Agora estava num corpo. Então o Espírito Santo é Deus. Agora escuta. Então era Jesus Deus. Então Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Estes são três ofícios de um único Deus. São três atributos, o mesmo Deus. Você não vai, com o irmão Branham você não vai encontrar ele dizendo que Jesus tinha 50% e o Pai mais 50%. Contudo, você vai encontrar o irmão Branham dizendo que por fora é carne e por dentro é espírito. E que por fora não pode fazer, mas por dentro fazia tudo que o Pai queria, ele tinha que fazer. Mas ele sabia o que o Pai queria. Amém. Deixa eu ver mais uma. Deus tem um caminho provido. 138. Observe a única maneira pela qual Deus poderia redimir. Deus tinha que descer e se fazer parente nosso. Bom, já aprendemos isso. Eu creio que o teólogo faz muita confusão com as coisas. É tão simples. Deus tinha que descer. Se Deus tinha que descer, quando Deus desceu, ele era um homem. Aí era conhecido como filho, porque veio de mulher. Todos que nascem de mulher é filho. Então ele é filho de Deus porque nasceu de uma mulher. E ele veio de Deus. Uma manifestação de Deus na terra. Você é um filho de Deus porque você veio de Deus. E você é uma manifestação deste Deus aqui na terra. Mas eu e Deus não podemos ser duas pessoas, porque Deus é espírito e eu sou carne. É isso que você sempre tem que continuar vendo. A maneira de Deus trabalhar, o poder que é dado para cada tempo, cada época, como ele deu para Moisés, Davi, quando deu Cristo, era uma encarnação da palavra, o verbo, a plenitude. Eu já tenho pregado sobre isso, mas o povo da mensagem não tem crido também que no tempo do irmão Branham era a plenitude que estava no irmão Branham. E você vai ver o novo nome, é por isso. Se não tivesse a plenitude também no século XX, manifestada em carne, não teríamos novo nome. O novo nome não está simplesmente por causa de um homem, está porque a plenitude de Deus habitou num homem. 203, o único lugar provido por Deus para adoração. Se tiver pecado no vosso meio, ele não permite que a plenitude da divindade corporalmente habite entre vós. É o pecado, é o fermento. Então tira o fermento que Deus não criou. Tira ele da vida. Fermento é pecado. Tira ele. Então aí se pode ver deidade num corpo humano. Aí você vê o novo nome de Deus, que também é humano. Nós esperávamos que o novo nome fosse divino. Não, o novo nome é humano. O nome de Deus é humano. Todo joelho tem que dobrar no céu, na terra, diante de qual nome? Jesus Cristo. O nome Jesus é um nome humano. O novo nome também é humano. E você vai ver o HM veio do céu. Mas o nome William é do homem, é aqui da terra. Mas logo o HM desse nome está mostrando o novo nome. Então, eu dei parte, eu mudei e dei parte do meu nome para ele. Deus mudou, se Abraão restaurado 45. Deus mudou de nome e deu parte do nome para Bran. Deus mudou no tempo de Abraão, veio e deu parte do nome dele para Abraão. Você é Abrão, não, eu vou te dar parte do meu nome.
Você não vai chamar Abrão mais, agora é Abraão. Vou dar meu HM para você, certo? Então agora Deus, outra vez, mudou do nome de salvação para o nome de revelação. Você não pode confundir nome de redenção com nome de revelação. Cada vez, cada época, Deus trabalha de uma maneira, entende? Ele trabalhou na lei, trabalhou na graça e trabalha agora entre nós na revelação. Ele está trabalhando e você tem que ver que é o mesmo Deus operando nesses tempos, em 3 períodos diferentes. É o mesmo Deus operando, não são 3 deuses, o mesmo Deus operando. E quando ele vem, ele só muda de máscara. Pois a máscara de Moisés, a máscara de Jesus e a máscara de Brana. Isso é o que o irmão Brana ensina, Deus em morfe. Ele só mudou sua forma, mas a sua natureza, o seu interior, não. Ele não muda seu interior. O interior ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas a forma, o corpo, o véu, a máscara, é que ele muda. Então ele tirou a máscara de Jesus e pôs a do Espírito Santo, Filho de Deus nas 7 eras. Tirou a máscara do Espírito Santo e pôs a máscara de William Branham. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Deidade, parte 7. Esse é o Rogerinho, está de lá? Você viu ali? E eles puseram ali embaixo. Deus é um criador. Jesus, criador. Isso é uma mentira. Jesus não é criador. Lhe veio que está falando. Certo? Quem andou com o irmão Brana é que está falando. Dá para crer? Uma coisa dessa? Quem anda com o irmão Brana e falar isso daqui, me repita a mensagem para mim deixar também. A deidade, parte 7, pregada pelo irmão Livaine, que é o irmão Liveio. Então, por favor, você lê ali o irmão Brana dizendo que é. Você não vai encontrar o irmão Brana falando essas coisas. Então, se o irmão Brana não falou, nenhum de nós deve falar. Principalmente nós, como a esposa de Cristo, nós estamos para repetir o que o profeta falou, porque Cristo falou no profeta. Nós comemos o livrinho que Deus deu para William Branham, não que Deus deu, não vou duvidar, para o irmão Liveio. O que Deus deu para mim. Não, vocês comeram um livro que Deus deu para o profeta. Então, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com outro pastor, não tem nada a ver com algum teólogo. Vocês comeram o livrinho que Deus deu ao profeta. Amém? Então está aqui, que o irmão Liveio disse. E eles puseram ali embaixo. Deus é um criador. Jesus criador. Isso é uma mentira. Jesus não é criador. Agora, toma a mensagem do William Branham. O que o William Branham fala? Será que o William Branham fala que Jesus é o Criador? Bom, vamos só pegar a Laodiceia 68. As palavras são, ele é o originador ou autor da criação de Deus. Agora sabemos já por certo que Jesus é Deus, Deus mesmo, ele é o Criador. Em quem você crê? Liveio ou William Branham? Oh, eu sei que vai poder pegar lá. Oh, isso é dos só Jesus. Não, isso é só Branham. Isso daqui, nós somos só Branham. Porque Jesus é Branham. Entende? Então, é isso que você vai ter que ver na própria mensagem do profeta. Está tão claro, Jesus é o Criador, o Filho de Deus que esteve no berço, está no coração agora. Ele é a deidade de Deus, Ele é Deus, o Criador. O Filho de Deus está no seu coração. Ele é Deus, o Criador. Pai Celestial. Com isso não queremos manchar o nome de um homem que andou com o Senhor e que hoje está aí com talvez quase 100 anos e ainda pregando. Honramos tudo isso, Senhor. Uma pena não podemos comparar o que ele disse com o que o seu profeta tem pregado. Porque Urim e Tumim reprova
aquilo que eles têm ensinado. Ajuda-nos, ó Senhor, a ver sua manifestação. O Senhor mesmo não mandou um filho, não mandou um anjo, diz a sua mensagem do seu anjo, o profeta do dia. Deus, Ele mesmo veio. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.